Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que estamos novamente em contato com vocês através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro e estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar. Agradecendo também a possibilidade que temos através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Participando do programa de hoje, nós temos a nossa companheira Cleia Nonato, João Carlos e Rejane, sua esposa, e é a Cleia que vai iniciar o nosso programa lendo a mensagem da noite. Paz a todos. Nós vamos ler as tradições religiosas. Vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres, isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Foi os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade. Todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais e que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o Verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor. Em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo, cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Compelidos, em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos. Foram os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos para estudar o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Abençoa todos os lares daqueles que nos ouvem. Abençoa também o nossas vidas, nossos corações. Fica conosco, Mestre, que assim seja. Então nós vamos continuar lendo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E para aqueles que ainda não sabem, esse ano em abril ele completou os seus 160 anos de publicação. Nós também estamos, por coincidência, iniciando a leitura deste livro
e também dando uma certa importância à introdução, porque muitas pessoas pegam um livro para ler e já leem, né, no início do texto, e não leem o prefácio, se tem uma introdução, porque algumas informações importantes para a gente entender o conteúdo do livro. E aqui nós estamos estudando, dessa parte de introdução, o item que fala sobre os precursores e cita aqui Sócrates e Platão, que na filosofia desses dois filósofos gregos tem certa semelhança, não só com o cristianismo, como com a própria doutrina espírita. Então, lembrando que o primeiro texto é da filosofia de Sócrates e Platão, e logo a seguir, comentário de Allan Kardec. Então diz aqui, o item 15 e 16, que estão juntos. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não. Verdadeiramente justos e retos só o são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada, onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Então, observe aqui no início que na filosofia chamada platônica nós temos essa referência de que Deus não dá mais importância às oferendas, e sim aos nossos atos. É aquilo que praticamos que nos valoriza. Porque a pessoa então poderia passar a vida toda fazendo as coisas erradas e no finalzinho da existência começar a fazer oferenda, e Deus daria mais importância à oferenda do que toda a vida pregressa daquela criatura que foi de equívocos. É isso que ele chama a atenção aqui. No item seguinte, que foi lido da teoria de Sócrates e Platão, fala do amor, né, que está em tudo na natureza. E o resumo disso está naquela frase muito simples de 3 palavras apenas: Deus é amor. Né? Deus é amor resume tudo. A natureza, o universo inteiro é amor. É o amor de Deus nos dando tudo isso que a gente tem. Os astros, a natureza, como ele fala aqui, né? O dia e a noite, a nossa própria vida. Né? Tudo isso é fruto do amor de Deus pelas suas criaturas. O amor que há de unir aos homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. E aí a gente tem que fazer uma ressalva para quem não ouviu o programa anterior, quem não leu todo esse item, né, que a palavra demônio, na época de Sócrates, ela tinha uma abrangência mais genérica de espírito. Né? Demônio não era necessariamente espírito ruim, mas um espírito como um todo. Né? Qualquer espírito, qualquer ser espiritual, ou gênio, uma outra palavra que se usava, né, eram os seres espirituais. Então ele está dizendo aqui
que tudo na natureza é fruto desse ser espiritual, né? É isso que Sócrates está querendo dizer. E por causa disso, como os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses, né? Foi imputado como crime para ele essa ideia de que tudo partia de um único ser espiritual, né? Que é esse Deus. Condenado à morte por veneno, né? Cicuta. Agora a gente vai ler mais um item aqui da doutrina de Sócrates e Platão, que é o item 17. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. E Kardec comenta o seguinte: é quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então, pode perguntar-se por que não é concedido a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Então, quando a gente lê esse item de Sócrates, né, ou de Platão, que fala que a virtude não pode ser ensinada, ela vem por dom de Deus, tem mais a ver até com o que Paulo escreve em suas cartas, né? Mas o Espiritismo complementa essa informação, esclarece melhor com a reencarnação, né? Então, nós não possuímos dons gratuitos que Deus simplesmente sorteou, dá para um e não dá para outro. A gente conquistou, se não nessa vida, em vidas anteriores. Todas as nossas qualidades morais são conquistas do Espírito. Também queremos lembrar, quando ele fala aqui, né, a virtude não pode ser ensinada, né, parece que então não adianta a gente querer educar um filho para ele ser virtuoso, porque ele não ensinou, não é isso, né? É porque toda pessoa vem com certos dons. Mas, por exemplo, se não for mostrado a ela que ela possui aquele dom, chamar a atenção, ou a pessoa mesmo sabendo. Por exemplo, uma pessoa nasce com o dom da música. Mas se ele deixar de lado, procurar uma profissão que renda muito dinheiro, né, não exercitar esse dom, ele vai ficar latente, mas não vai ser exercitado, não vai se exteriorizar. Por isso que ele diz aqui, né, que o espírito nasce com aquilo, mas ele tem que desenvolver para que esses dons possam dar fruto. E as virtudes são esses dons também. Né? Pode ser um dom para uma tendência profissional, mas pode ser também as virtudes que nós temos que desenvolver. Exato. Elas já são inatas no próprio espírito, mas é preciso que a gente comece a trabalhar, a exteriorizar essas virtudes. É como uma sementinha, né? Ela está ali na terra, mas precisa ser regada, precisa arar a terra para que ela possa desenvolver. E depois cuidar, quando a plantinha está pequena, para poder... Né? Isso, frutificar. Você lembrou bem porque a semente em si ela não é uma árvore. Ela contém, mas não é uma árvore. Exatamente. Aí o item 18 diz o seguinte: é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos os nossos defeitos do que os de outrem. É aquela questão de, quando a gente aponta um dedo, né? Para a pessoa, tem três apontando para a gente, só que a gente não se apercebe disso, né? Isso até, para algumas pessoas, se torna até um vício, de estar sempre apontando as coisas erradas das pessoas, né? Acaba se tornando uma pessoa desagradável, né? Que ninguém quer ficar por perto, né? E aí Kardec lembra o que está escrito aqui no Evangelho, né? Que é uma citação do Novo Testamento. Vedes as palhas que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Isso já foi comentado anteriormente, quando nós estávamos naquele capítulo que fala aqui da trave. Largueira e a trave no olho. Item 19. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele
passe bem. Então, a explicação de Kardec. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência. Com o que lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Interessante que já há mais de 3.000 anos Sócrates chama a atenção de que os males do corpo são provenientes do espírito, né? E até hoje a maioria dos médicos está tratando simplesmente o sintoma, né? Não vai na origem dos males, que muitas vezes não está no corpo. A gente entender, eu sempre uso um exemplo, que é o de fazer um bolo, né? E a forma estiver toda amassada, né? Então a forma é o perispírito, né? Que vai modelar o corpo. E por mais que a gente coloque os ingredientes de primeira qualidade, o bolo vai sair com os amassados também, né? Porque está na forma, né? Então não adianta caprichar nos ingredientes se a gente não conserta a forma. Vamos lembrar aí também da homeopatia, né? Quando a gente vai no médico homeopata, geralmente a consulta é longa, né? Porque ele quer saber de todos os sentimentos, as emoções, para poder tratar não somente o aspecto físico. A consulta é longa porque ele faz aquela escuta e dá o remédio essencial para o corpo como um todo, né? Levando em conta as emoções, né? Aí também nessa parte quando ele diz: quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. O que ele está querendo dizer com a economia? De modo geral, nós sabemos que a medicina ela está muito ligada à fabricação de remédios, né? E muitos médicos levam, inclusive, uma porcentagem do remédio que é vendido, que é receitado por ele, né? Então, é aquele problema, é um comércio, acaba sendo um comércio. Não estou generalizando, né? Aí acontece isso. Então, a economia aqui é a questão da indústria farmacêutica, né? E aí o item 20. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Kardec comenta o seguinte: essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Aqui está falando da humanidade universal, né? Não só da Terra, mas de todos os mundos, né? Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui no Evangelho, adiante nos capítulos 2, 3 e 4. Então, aquela assertiva de Sócrates, que os homens fazem muito mal do que bem, está atrelada ao estágio atual da Terra, né? A partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente começa a melhorar esse equilíbrio dessa balança. E já existem hoje mais pessoas do que tinha antigamente que procuram fazer mais o bem do que o mal, graças a Deus, né? A gente não pode negar que o mundo evoluiu moralmente de Sócrates até hoje. Então, essa parte da introdução, que é a última, encerra com a lembrança da filosofia de Sócrates. Platão dizendo: ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Aí diz Kardec: isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhecem, até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos.
É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo, e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam de sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se pode firmar sem luta e sem fazer mártires. Como esse texto agora é de Allan Kardec, nós lembramos que o próprio Kardec ele foi perseguido e às vezes prejudicado por se tornar espírita. Perdeu muitas amizades, ele mesmo no livro Obras Póstumas comenta às vezes das punhaladas que ele levou e eles não eram dos inimigos do espiritismo. Às vezes esses estavam na própria sociedade parisiense de estudos espíritas, que eles conviviam com eles. E a gente lembra também do romance Paulo Estevão, né, escrito por Emmanuel, o quanto Paulo sofreu quando se converteu ao cristianismo. Né? O próprio pai o renegou por ele ter se tornado cristão. Né? Imagina a dor que ele deve ter sentido de recorrer ao próprio pai e não ter o apoio que ele precisava naquele momento. Mas essa busca da verdade às vezes faz com que a gente tenha que abrir mão de outras questões. Então vamos encerrar o programa com a poesia mediúnica da Lavra de Castro Alves, mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier. Permanece o grande embate, o direito e a força bruta. É Sócrates e a cicuta, Jesus ante Barrabás. Desde a Suméria distante, de Ur ao fulgor do Egito, o mundo rola em conflito, ganha a guerra e perde a paz. Agora, porém, na terra, sem a fé, age a ciência, nas grimpas da inteligência, e apoia o estranho festim. O cérebro, águia cativa, obedecendo ao mais forte, exalta o poder da morte e aperfeiçoa Caim. No parque dos armamentos, bombas de vários matizes querem lauréis infelizes em máquinas de terror. Rente ao fogo que dormita, escuta-se a cada hora a humanidade que chora perante o abismo a transpor. Por isso, Brasil, enquanto nas urzes do sofrimento sopra o ciclone violento, temor e desolação, levanta o próprio futuro no trio que te ilumina, justiça, escola e oficina, burilando o coração. Falando aos nossos amigos, ante a grandeza que estampas, vozes suplicam das campas, na bênção do Eterno Pai. Bravos filhos do cruzeiro, o tempo não nos espera, ante o sol da nova era, uni-vos e trabalhai. Recordemos a epopeia dos antigos bandeirantes, conquistadores gigantes, plantando o país no chão. E os nobres inconfidentes, atormentados em bando, mortos-vivos, mas buscando a paz da libertação. Ide e criai vida nova, onde o atrito sobrenade. Mantende a fraternidade que o vosso gênio produz, dizendo a todos os povos, na luz que se vos discerra, que em qualquer luta na terra, o vencedor é Jesus. E assim, Jesus, divino e morável Mestre, aqui estamos ao final do nosso programa, para te agradecer a bênção, a tua paz, o teu envolvimento, as intuições que tivemos,
Abençoe os lares sintonizados conosco e permita, Senhor, que durante a noite possamos, através do desligamento parcial entre nós, espíritos e o corpo, estarmos com os amigos da espiritualidade em busca de ensinamentos maiores. Paz seja com todos, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.